eu acho que a atuação do Luiz Felipe ela é exemplar. Acho que Uhum. não só por ele ser, não por ele ser príncipe, né, não, mas é pela pessoa dele, pelo conhecimento dele, pela intelectualidade dele, ele consegue traduzir de uma maneira muito simples, né? De uma maneira de muito fácil compreensão, como deve ser uma estrutura de poder que seja que garanta uma estabilidade para um país. Perfeito, perfeito. Eu tava com isso na cabeça, que ele quis dizer que o Brasil não está preparado para uma monarquia, especialmente em relação cultural, certo? Isso é o que eu tinha na cabeça. Então você só fez completar aquilo que eu já imaginava. Mas, Luan, você gostaria de adicionar alguma coisa? Sobre. Acho assim que a gente deveria mais os trabalhos sociais, né? É que nem uma pirâmide, na verdade, né? Primeiro a gente tem que fortalecer a base para depois completar ela por si. Eu acho que eu vejo isso assim, tá? Para trabalhar a cultura, trabalhar as crianças no ensino, para mostrar a verdadeira realidade, na verdade. Tentar tirar as vendas de que a sociedade acaba, querendo ou não, fazendo com a cabeça das crianças, dos jovens também. Hoje eu já Perfeito. tenho o olho mais aberto. O... Nesse caso, Rodrigo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Eu sei que tá parecendo mais uma entrevista isso aqui, né? Era pra ser mais um bate-papo, mas são tantas curiosidades que as coisas vêm batendo na cabeça e não é todo dia que você tem contato com uma pessoa tão especial como você, que Que tem... isso, cara. É. Depois dessa já pode até encerrar, cara, que eu vou encerrar no auge. Então, eu gostaria de perguntar como que a família real, ela, no momento atual, vamos supor que a família real chegasse ao poder e o Brasil se tornasse um império novamente. Como você acha que o império, que a família real, eles lidariam com a questão do separatismo, que também está sendo um assunto muito debatido no Brasil na última década? Olha, eu acho que eles fariam o que fez Dom Pedro II, né? E também Dom Pedro I. É percorrer o Brasil. O rei tem essa capacidade agregadora muito grande, porque ele é o símbolo vivo de uma nação, ele é o símbolo vivo de um povo. E acho que assim, que muito do separatismo não vem por uma falta de sentimento de brasilidade, mas Uhum. vem por um desespero de você ter uma estrutura de poder, do caso presidencialista, que sempre dá errado. Então, eu acho que as pessoas entram no desespero e começam Procurar a pensar meios. qualquer coisa. A pensar qualquer coisa. Eu acho que é mais isso. Eu acho que a gente conseguindo uma estabilidade, esse separatismo, que na verdade não é uma coisa que tenha peso, né? Assim, Uhum. eu acho que isso diminui mais ainda. Tanto pela estabilidade provocada pela monarquia parlamentarista, tanto quanto pela própria figura do rei, que por não precisar se envolver a todo momento em questões governamentais, já que essa função ela é do primeiro-ministro, ele consegue ser uma figura de mais agregação da população, como é, por exemplo, a Rainha Elizabeth, né, que ela consegue unir ali os povos da Commonwealth, ela consegue unir povos de países diferentes, né, na Uhum. figura dela. Uhum. Uhum. Assim, eu tenho uma experiência bastante vasta com a monarquia fora do Brasil, com movimentos monarquistas fora do Brasil, que é muito interessante. Por exemplo, quando eu cheguei a essa cidade aqui, eu ainda não tinha meu apartamento e eu fiquei num hotel. E no hotel eu encontrei um dinamarquês que ele entendia tudo sobre o Brasil. Ele conversou comigo sobre a monarquia, sobre o Império Brasileiro. E Olha que coisa. e você acredita que o cara, ele. Você sabe que a Dinamarca é uma monarquia, né? É uma E, monarquia. e ele falou com um brilho nos olhos que o povo dinamarquês ama a família real, que eles amam a forma que eles governam e tudo mais. E isso, de uma forma clara, se traduz na estabilidade governamental, certo? Acredito eu que a monarquia, sendo utilizada como um quarto poder, é um divisor de águas e acredito eu que o Brasil perdeu muito, muito, muito
de tudo que foi possível, por exemplo, cultura, poder, estabilidade, tudo isso foi perdido quando o Império Brasileiro se diluiu, certo? Sem dúvida. Se a gente for fazer um comparativo, eu sempre tento não cair na tentação de comparar século XIX com século XXI, porque temos aí 100 anos de separação, né? Mas eu gosto muito de comparar século XIX com século XIX. Se a gente for observar o que aconteceu na América Espanhola em relação ao que aconteceu na América Portuguesa, hoje Brasil, você vê que essa estrutura de uma monarquia constitucional tendo a figura de um rei, você vê como é que isso conseguiu ser um elemento da unidade do território. Diferente da América Espanhola, que quando ela se tornou independente, vários grupos isolados começaram a tentar o poder, e aí teve uma quebradeira geral. O vice-reino do Prata, ele virou Paraguai, virou Chile, o vice-reino da Gran Colômbia virou Venezuela, virou Equador, o Uhum. vice-reino do Peru também se fragmentou. Você vê que não houve essa capacidade dentro daquelas nações que eram jovens, que estavam numa fase, e toda a juventude, seja ela numa faixa etária, seja ela para um país, sempre tem um grau de instabilidade. Você vê que o Brasil não passou por isso dessa maneira. Não que não tivesse ocorrido. Teve a República Juliana, teve a Revolução Farroupilha, até a gente estava falando antes da Revolução Pernambucana, que eu não me lembrava, Pernambucana, isso. que não era que queria formar a Confederação do Equador? Era Isso, essa. exato, exato. A Revolução Mas Pernambucana você. era muito parecida com a independência dos Estados Unidos, né? Porque eles eram liberais e eles estavam querendo. Eles não estavam querendo, eles conseguiram transformar Pernambuco através de uma revolução em um país. Inclusive, o Exército Brasileiro, não sei se você sabe, o Exército Brasileiro foi formado exatamente para combater Pernambuco. Que eles foram invadir Pernambuco para retomar Pernambuco para o Brasil. Porque o Pernambuco, por muitos anos, a gente foi primeiramente colonizado eu sempre Pelos esqueço, holandeses. Os holandeses. Holandeses. Pelos Obrigado. Netherlands. Do Netherlands. you want to make this live in English? We can share in English too, We there can is no switch problem. to English, it's not a problem. Então, a gente foi colonizado pelos holandeses. E, na verdade, não foi uma colonização pelos holandeses, porque era uma empresa holandesa, né? E nessa colonização eles tinham muitos projetos, eles aperfeiçoaram muito a infraestrutura em Pernambuco, entendeu? Eles conseguiram conquistar outros estados até. Pernambuco se tornou gigante, porque não era só Pernambuco, eles fundaram Natal também, né? Que era um dos governantes de Pernambuco fundou Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. E eles tinham um projeto de fazer Recife, que é a capital de Pernambuco atualmente. Eles tinham o projeto de transformar Recife na Nova Holanda. Esse era o projeto deles, entende? Então, já que o coitado do Luan não tá nem falando direito, me desculpe, Luan. Você tem a oportunidade Não, agora. tranquilo. Tem alguma pergunta a fazer, Luan? Tem uma pergunta aqui bem polêmica, né? Que espero que muitos espectadores também estão com essa pergunta na cabeça. O que essa forma de governo traria de bom para a nossa sociedade hoje, no século XXI? Monarquia parlamentarista que você fala. Isso. Bom, a monarquia parlamentarista, ela traz a divisão de poder. Então, por aí a gente já vê a vantagem, né? Se a gente pensar que nenhuma ditadura quer dividir poder, algum motivo existe. Sim. Então, na monarquia parlamentarista, você vai ter um poder do Estado, que esse vai ficar delegado ao imperador, que é a função de representar o povo brasileiro, tanto dentro quanto fora do país, representar diante do governo, que é justamente o parlamento. A população elege o parlamento por sufrágio universal, esse parlamento forma uma coalizão e a maioria indica o primeiro-ministro. Então, o Sim. primeiro-ministro ele está sempre em consonância com o parlamento. Então, ele consegue governar. Já que quando a gente não vota na pessoa, a gente vota no governo que a gente quer. O que Sim. acontece dentro do sistema presidencialista?
eu pessoalmente votei no Bolsonaro. Mas você vê que o Congresso não está com o Bolsonaro. Sim. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de governar. Esse é um primeiro problema do presencialismo. O segundo problema é que o presencialismo ele é uma estrutura completamente engessada. Porque uma vez que você vote desse presidente ou nesse Congresso, esse Congresso ele não tem como ser dissolvido. Ou seja, você não tem como, se esse Congresso não atender às suas expectativas, como por exemplo, vamos supor que a gente tenha eleito um Congresso que é um deputado, enfim, que tenha prometido votar contra o aborto. Independente se quem é contra ou a favor, não é esse o mérito. Mas imagina que o deputado ele entrou com essa promessa de campanha, fez uma base lá com evangélicos e católicos e ele se declarou que vai lutar contra o aborto. Se ele, no primeiro dia de campanha, mudar totalmente a cabeça e passar a fazer uma campanha pro aborto, você não tem nem a possibilidade de tirar o mandato desse cara que traiu a tua confiança. Sim. Entendeu? Se o por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente viveu. A Dilma, quando foi eleita no segundo mandato, o slogan dela era a pátria educadora. No primeiro mês, a Dilma cortou alguns bilhões, não sei se foi milhões ou bilhões de educação. Foi estelionato eleitoral, tanto que a Dilma foi acusada de estelionato eleitoral. E ela só caiu não pelo seu estelionato eleitoral, mas porque ela se envolveu num fato administrativo que justificou o impeachment. E aí ela já não tinha mais sustentabilidade jurídica, passou a não ter sustentabilidade política. Mas para tirar um presidente é mais difícil que você mudar uma constituição, por exemplo. Sim, isso é E verdade. você não pode engessar dessa forma. Se não está dando certo, desculpa até o termo, assim, você vai ficar 4 anos na merda esperando aquilo? Não dá, entendeu? No parlamentarismo, você elege o parlamento. Se esse parlamento não forma coalizão, o imperador, no nosso caso, né, o imperador dissolve o parlamento, são convocadas novas eleições. E aí você renova a política. Você não fica vivendo esse período de crise. E enquanto não há essa figura do governo, enquanto o parlamento não conseguiu formar governo, você não tem aquele país acéfalo, você tem a figura do monarca. Tanto que teve um estudo, se eu não me engano, não sei se é de uma revista inglesa, que agora não está me falando, não, o estudo não foi de uma revista inglesa, mas foi a matéria eu vi numa revista, que fala que quando se há mudanças de governo, os países eles entram num período que se chama Valley of Tears, tradução Vale de Lágrimas, que é um período de uma instabilidade natural pela mudança, que isso é natural, isso é esperado, isso não é nada demais, mas que esse período nas monarquias são menores, Sim, porque você não fica aquela nação acéfala. Você tem um representante frente a esse governo que está acima desse governo e que pode, em nome da população, ele agir na questão de dissolver esse parlamento, não para o imperador governar, mas para convocar novas eleições. Então, essa renovação, ela dá uma estabilidade que no presencialismo a gente não tem. Por isso que em todos os países do mundo, vamos colocar como exceção talvez a Coreia do Sul e mais ou menos os Estados Unidos, que é um presencialismo diferente, já que o presidente ele não tem tanto poder de governo, já que esse poder de governo está mais nos governadores, foram os únicos que deram certo. De resto, o presencialismo você vê sempre nos piores índices. São os países mais corruptos, são os países mais imprósperos, são os países mais desonestos. É uma cagada total. Inclusive, complementando o benefício da monarquia no Brasil, seria também o resgate da história do Brasil, né? O Brasil não nasceu como uma república, o Brasil nasceu na verdade, uma colônia, podemos dizer assim, Rodrigo? Podemos. Assim, tem alguns revisionistas que entendem que o Brasil nunca foi colônia. Eu não sou Eu não historiador, né? sinto, eu não me sinto como, assim, eu não sou historiador nem nada, mas sou curioso e eu não sinto que o Brasil foi uma colônia. Eu nunca senti que o Brasil foi uma colônia, entende? Apesar Olha, Uhum, eu sou um pobre médico, mas o meu entendimento é que o Brasil foi uma colônia. Tanto que Tiradentes ele só podia chegar até a patente de alferes por ter nascido em solo brasileiro. uhum, Ele não poderia ascender ao oficialato superior. entendo. Então ele também tinha um interesse na independência. Não da Mas, independência do Brasil, mas da independência da República,
ali de São João del Rei. Mas Então, vamos dizer assim que o Brasil independente nasceu como um império, certo? Não sim, o nasceu como uma Brasil independente república. nasceu como império. E no tempo do Império Brasileiro, o Brasil era respeitado por quase todas as nações, sim. O Brasil era um país poderoso, um país forte e próspero. E depois da monarquia, tudo isso foi perdido, né? Depois que Exato. a República chegou, desde que eu nasci, cara, eu só escuto reclamação. Nunca vi alguém falando coisa boa do governo, entende? Desculpa perguntar, posso perguntar a sua idade? Sim, eu tenho 29 anos. Há 29 anos. Sou Uhum, um pouco mais velho, 38. uhum, uhum. Então, É, sim, por favor, fala aí. continue. Eu também, desde que eu era criança, eu escuto que o Brasil é o país do futuro, né? Eu tô com Uhum, quase 40, o Brasil continua sendo o país do futuro. uhum, É o futuro que nunca chega, né? Eu vejo que, especialmente no caso do Brasil, a mudança para uma monarquia parlamentarista, a gente pode colocar que ela tem duplo efeito. Primeiro, um reencontro às nossas origens históricas. Eu acho que depois do golpe republicano, se houve um interesse muito grande em você destruir o que era da nossa história para você reconstruir. Antecipando um pouco aquela visão marxista de começar o mundo a partir da revolução. Eu acho uhum, que a gente perdeu um pouco aquele valor da história, de conservar aquela história, de entender que uma determinada construção ela não é simplesmente uma construção velha, ela é uma construção que tem um valor histórico para um povo. uhum, E uhum, no outro, que esse até coloca um pouco mais importante, que é a gente conseguir ter uma estrutura de poder mais estável. Por exemplo, a Argentina, ela também nasceu, enquanto país independente, com uma república presidencialista. Mas o presidencialismo na Argentina também está dando errado. Então, há movimento constitucionalista na Argentina também para mudar o sistema de forma de governo, para uma monarquia parlamentarista. Então, mesmo a Argentina não tendo, enquanto país independente, essa raiz histórica monárquica, eu vejo que até para esses países, como a Argentina, por exemplo, que não nasceram com monarquia, a monarquia se mostra uma melhor opção. Porque cientificamente ela funciona muito melhor do que o presidencialismo. Muito melhor. Tanto é que se você vê os índices atualmente, até hoje, dos países monarquistas, estão sempre no topo, né? Exato. E se você for ver, a maioria dos países não adota a monarquia parlamentarista como sistema de forma de governo. E mesmo assim, as monarquias conseguem estar no topo, entre os melhores IDHs, entre os países mais prósperos, entre os países mais democráticos e entre os países mais honestos. Então, Exatamente. alguma coisa existe nessa estrutura de poder que diferencia ela, por exemplo, de uma estrutura que concentra poder. Vamos pegar o exemplo da Venezuela. Você consegue conceber o Maduro ou o Chaves, enfim, eles se perpetuando no poder se eles tivessem um rei que pudesse demiti-los e dissolver o parlamento? É Ah, inviável. inviável, Entendeu? é. Uhum. Inviável. A Venezuela, o Maduro, ele só consegue se perpetuar no poder porque ele tem nas mãos a chefia de Estado e a chefia de governo. E o Ou seja, exército. não tem ninguém em cima dele. Você não tem meios de freios e contrapesos. Você não tem aquele governo que vai controlar o orçamento da Casa Imperial, que isso é controlado pelo parlamento, e você não tem aquele imperador que pode controlar abusos de primeiro-ministros ou do próprio parlamento. Entendo, entendo. Luan, quer adicionar alguma coisa? Bom, uma das grandes, uma das grandes vantagens com o monarquismo aqui no Brasil, né, seria o índice me esqueci a palavra agora. Corrupção. Democracia, Não, o índice percepção da corrupção. isso, da corrupção aqui no Brasil. Eu acho assim que o índice ia cair bem e a democracia ia aumentar muito, como você disse. A gente não ia ficar obrigado a ficar com uma pessoa que a gente não gosta no poder durante 4 anos, por exemplo.
Fora os benefícios, que é a dissolução do parlamento e outras coisas mais, sem ter toda esse alarde, né, que o pessoal normalmente faz, falando que é golpe e outra coisa. Só que todo mundo fala de golpe militar e golpe disso e do golpe daquilo, só que ninguém fala do golpe que foi contra a monarquia, né? O maior golpe que a gente teve no Brasil, né? Concorda, Rodrigo? Concordo, é absoluto. Só para pegar nesse gancho aí que a gente falou de tirar presidente, se a gente for ver o impeachment da então ex-presidente Dilma, eu fui, considerando que eu fui super a favor do impeachment dela, porque achava que a gente tem que dar uma cultura de resposta a quem não respeita a lei de responsabilidade fiscal. Mas se a gente for analisar politicamente, não fez tanta diferença. Uhum, Não fez tanta diferença. Por quê? Tirou a Dilma, deixou o Temer. uhum, Ou seja, você deixou o vice que estava há 13 anos ali junto com o PT. uhum. Tudo bem que o PMDB roeu a corda, mas se você ficou 13 anos com uma pessoa, né, com uma instituição, você não é tão diferente assim dela. Não, E de forma você alguma. deixou o Temer juntamente com todo aquele parlamento que era igualmente impopular. Mas você não tinha um mecanismo jurídico de tirar o parlamento. O único que a gente teve foi de tirar Dilma. E você deixou um presidente, que era o presidente Michel Temer, que tinha uma aprovação de 5%. Ou seja, somente o presidencialismo permite que um presidente que tem uma desaprovação de 95% que ele fique no poder. Isso é democrático? De forma Uma alguma. pessoa que é rejeitada por 90%, se não é rejeitado, não é aprovado, entendeu? Uhum. Por 95% da população, ou desaprovado, ou rejeitado, enfim. Como é que ele se perpetua no poder? É Que, muito que, difícil. que estrutura de poder é essa que permite que uma pessoa que é aprovada por uma imensa minoria, olha, uma mínima minoria, isso não é democrático. E isso se reflete no índice de democracia. Pega o índice dos países mais ditatoriais do mundo. Você vai ver, a maioria adota o presidencialismo. Aí você pega no outro polo, os países mais democráticos. Com exceção da Suíça, que tem uma forma aí de governo que é um pouco não classificável, todos adotam Invejada o também, né? parlamentarismo. Eu não entendi, perdão. E invejada também, né? Porque eu tenho amigos na Suíça, suecos mesmo. Eu sempre me confundo, é suíço ou é sueco? É suíço, né? Suíço. É, Suíço. suíço. É porque em português Su... tem Suíça e Suécia. Em inglês é Switzerland and Sweden. Suéden. É, Sweden. aí Yeah, fica. ok, man. É completamente diferente. Daí quando eu venho pro português, aí eu fico meio confuso se eu falo suíço ou sueco, eu nunca sei. Mas eu tenho amigos lá e você. É incrível como você pergunta pra algum suíço o nome do presidente, ninguém sabe. Ninguém conhece o presidente, ninguém sabe quem é o presidente. Porque presidente pra eles não é nada, sabe? Sim. Eu não sei, a Suíça, eu sei que ela não é classificada nem como parlamentarista, nem como. Eles têm uma forma um pouco, assim, um pouco atípica de se estruturarem, né? Eles resolvem tudo por aplicativo no celular. Por exemplo, a gente tá propondo essa mudança. Aí você mora, vamos supor, no bairro tal. Aí vai chegar lá no seu celular, estamos propondo essa mudança aqui. Você aceita e tem lá toda a descrição e tal. E você fala se sim ou se não. Se for aceita, muda na mesma hora. Se não, fica do mesmo jeito. Entende? É muito rápido. As coisas funcionam muito, muito, muito rápido lá. É, isso é exemplo. Mas você observa que até dentro dos países parlamentaristas, aqueles que se destacam é quando você tem uma separação mais evidente entre chefia de Estado e chefia de governo. Ou seja, nas monarquias. Porque no parlamentarismo republicano, embora seja indiscutivelmente já um avanço em relação ao sistema presidencialista, mas você ainda tem mais possibilidade de instabilidade, porque você pode ter o primeiro-ministro do mesmo partido que o presidente. Ou você pode ter o presidente num partido que seja a oposição da oposição, e ali você ter aquelas articulações partidárias
para se manter artificialmente no poder ou para se derrubar um desafeto político do poder. Uhum. Como o imperador ele está numa outra, assim, numa outra estrutura, ele não está na instituição partidária, ele está numa outra instituição. A gente tem que lembrar que a Casa Imperial, ela nada mais é, do ponto de vista jurídico, que também uma instituição. Uhum. Uhum. Ele não tem essa demanda, ele não tem essa necessidade, porque ele não está na briga política. Ele não está pensando em 4 anos, ele está pensando mais no longo prazo. Então, o monarca, ele não se envolve na picuinha partidária, ele se envolve na política, uma vez que um primeiro-ministro ele deve prestar contas das suas ações ao monarca. Então, o monarca reservadamente tem a prerrogativa de orientar, de opinar, mas ele não está preso à picuinha. A piquenez, sabe aquela piquenez partidária, a pequenininha, aquela coisa que a gente, por exemplo, que a gente está vendo o Bolsonaro, ele tinha um projeto quando ele era deputado de Uhum. castração química voluntária de estupradores e pedófilos. A esquerda nunca jogou para frente por uma questão de picuinha, Uhum. entendeu? Uhum. Sempre tentou. O monarca ele não está nisso. No parlamentarismo republicano, isso há uma tendência maior, porque você tem a questão partidária muito mais presente. Entendo. Rodrigo, pra gente também não ficar só preso, já que essa não é a proposta do programa, mas que a conversa tava tão boa, cara, que eu acabei viajando e fui perguntando. Mas pra gente também não ficar preso só a política, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que surgiu a ideia de você criar o teu Instagram lá, o Confederação Monárquica? Bom, eu fazia parte de um outro grupo, também monarquista, que eu fui convidado para fazer parte, para editar, Uhum, e eu já editava essa página, que o nome era Liga Azul Monarquista. Só que uhum, chegou um momento que a Liga Azul cresceu muito e que eu tinha ideia de focar em outras ações, e o meu amigo que ainda está na Liga Azul, ele queria focar em outras. Então a gente achou que era o momento de fazer dividir para conquistar. E aí eu já estava com a ideia de formar um grupo uhum. de lideranças, um grupo pequeno, não para ser grande, porque se começa a ser grande a gente perde muito contato, né? Uhum, Então eu uhum. estava com a ideia de fazer um grupo pegando lideranças estaduais para que a gente pudesse não definir estratégia, porque eu prezo muito pela descentralização da causa, Uhum. mas para que a gente pudesse ter um diálogo e uma troca muito presente de material. Sim. E que cada liderança estadual pudesse abraçar uma missão de auxiliar as cidades do seu estado a formarem círculos independentes. Então, daí que surgiu a ideia da Confembras, que é a Confederação Monárquica do Brasil. Por que a Confederação? Porque todos os seus núcleos, eles são independentes, eles entram e saem a hora que quiserem. Uhum, Não uhum. é uma federação, é uma confederação. Entendo. E para que a gente consiga ter um diálogo nacional, consiga ter uma campanha nacional, mas sem centralizar, que é uma coisa que a Casa Imperial é contra, e a gente compreende por que eles são contra. Nós também sabemos que a centralização ela é um fracasso, e aí surgiu a ideia de ter a Confembras, e aí a gente está bombando no Instagram, graças a Deus. Cara, tá bombando mesmo, cara. Tá bombando mesmo. Faz muito tempo que eu sigo vocês e sempre tive muito interesse pelo conteúdo. Eu parabenizo você pelo trabalho, de verdade. Valeu. Luan, quer adicionar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Cara, falando aqui uma experiência própria, uma experiência muito legal que adicionaria aqui no conteúdo, falando aqui de um ambiente mais social, né? Cara, Uhum. vocês ganharam mais um parceiro aí de vocês. Perante esses meus, vamos se dizer, 9, né? Eu acho que são 8 anos de escola, eu nunca tinha ouvido um discurso assim, sabe? E eu vejo assim que seria assim uma boa
alternativa para o Brasil é, entrar nessa forma de governo. Entrar não, mas ir devagarinho e entrando. E também sobre essa Confebras, né? Não falando Uhum, de um jeito muito. Eu falei meio errado, mas tudo bem. uhum. Eu acho muito legal, velho, porque hoje a sociedade, ela tá. O mundo globalizado, hoje é mais fácil a gente conquistar o público pela internet do que socialmente, corpo a corpo. Hoje bem mais fácil. Sim, é muito bem mais fácil pela globalização. Eu acho muito legal isso, esse projeto que vocês estão fazendo. Posso chamar de projeto? Pode, claro. Pode, Pô, pode. sim. É um projeto muito legal, cara, que pode salvar o Brasil, porque, cara, eu nunca tinha ouvido isso em nenhum canto do Brasil, nem em lugares, nem em bar, nenhuma conversa assim, sabe? Eu achei muito legal isso e eu acho não, tenho certeza. Você, monarca, assim, monarquista, assim, seria mais bonito falar, mas bonito não tá certo. Muito legal, velho, muito legal. Muito legal mesmo. Durante esses meus 16 anos de idade, nunca tinha ouvido uma coisa dessa assim, tão legal. Uma alternativa muito confiável, muito concreta para o Brasil. Mas que bom E que na nossa primeira live a gente já tá conseguindo fazer a diferença, né? Essa era a proposta, então. Olha, Então, fico feliz em estar ouvindo isso de você, Luan. Essa é a proposta tanto da Confembras quanto do nosso projeto aqui mesmo, né? O Bar Table. Nesse caso, a gente já está fazendo a diferença a partir da gente tá mesmo, vendo? do nosso círculo. E espero continuar assim, né, Rodrigo? Você só tem 16 anos, rapaz? só 16 anos, cara. Incrível, né, Rodrigo? Rapaz, é seu filho? É seu filho? Não, não é meu filho. Tem jeito de ser, mas não é. E Olha eu que bacana, hein? 16 anos aí fico já tá feliz. um ativista mirim. Ativista Mirim. Sim, Fico feliz, ô Luan. E assim, ô Rodrigo, como a gente vinha conversando, uma coisa que me intrigou muito é que você também tem o sobrenome Dias, né? Tem o sobrenome Dias, cara. Será que a gente é parente, a gente não sabe, cara? Porque É minha pare... família também veio de. Minha família veio de Viseu, cara. Sim, a minha veio de Porto. Ah, então já é parente distante. É parente distante, muito distante. Então, a família, na verdade, a família Dias no Brasil é uma família grande, né? Uma família muito grande, né? Cara, eu conheço alguns, filho. Eu conheço alguns. Mas você sabe a raiz do nome Dias? Você sabe como foi, como nasceu o nome Dias? Não tenho a menor ideia, cara. Se você souber e quiser me ensinar, tamo junto. O nome Dias ele foi dado à nossa família. O primeiro do nosso nome, ele era um templário. Eu gostaria muito de ver teu rosto agora, depois que eu te falei isso. Quer Mas dizer que a gente é descendente de Templário, a cara? gente é descendente de templário, cara. O primeiro do nosso nome era um templário e o nome foi oficializado pelo rei de Portugal por honras do rei de Portugal, né? Mas a gente sim, você provavelmente, muito provavelmente, 99% de chance, a gente é descendente de templário, cara. Olha que coisa boa, cara. E eu, Tô e me eu, sentindo agora. eu também tô me sentindo, eu tava até pensando, eu tenho uma tatuagem que eu fiz há muito, muito tempo e eu não sou aquele cara que faz uma tatuagem e quer fazer outra. Porque todo mundo fala, você faz uma tatuagem, você quer fazer outra, você quer fazer outra. Eu nunca fiz outra. Mas a única coisa que eu ainda tenho vontade de fazer um dia é de tatuar um templário em alguma parte do meu corpo. Entende? Cara, eu nunca fiz tatuagem. Eu tinha vontade de fazer um brasão do Império, mas sei lá, cara. Não sei se eu já tô velho pra sabe, no fim da juventude vou fazer agora com quase 40. Não tem idade pra isso não. Isso aí já passou, já faz. Hoje em dia, você pode ser qualquer coisa na idade que tiver, entende? Eu não acho que Eu você não seja. sei, cara. Não acho que você Aí seja faço velho, uma não. tatuagem, aí depois assim, aí no começo é um brasão. Aí você Uhum. vai ficando velho, aquele brasão vira o brasão da República, entendeu?
Incrível, incrível, mas foi bom ter tocado nesse assunto antes, mas eu queria muito ver tua reação agora, porque sim, Eu posso te mandar uma foto. Vou te mandar uma foto pelo zap depois. Deixa eu ver se eu beleza, consigo. vou ficar aguardando. Mas sim, o primeiro, você pode pesquisar, eu não acredito que não tenha essa informação em português. Todas essas informações que eu obtive em inglês, porque eu sou louco, cara, eu sou muito louco. Eu tentei fazer uma árvore da nossa família, entende? E é muito grande, cara, não tem como, é muito grande. É muito, muito, muito grande mesmo. A partir do primeiro do nosso nome, eu tentei fazer uma árvore e não consegui. É muito grande. Fora que tem É, extensões do nosso nome que também se expande pela Espanha. Que tem o Dias lá com Z, né? O Dias espanhol é com Z. E esse não é o nome original. O nome original vem de Portugal, que é o Dias com S. Eu nem sei se o teu Dias é com Z ou com S. Qual é o o teu? meu é com S, é português. É Português. português, então faz muito sentido. Então, Luan, você gostaria de adicionar alguma coisa? Não, não, não. Não? Tá meio por fora da conversa da família. Aqui é conversa de família, pô. É, Você fica por fora. conversa de família é assim mesmo. Outra coisa que a gente começou a conversar é que eu fiquei impressionado que o Felipe de Deus, ele te segue, né, cara, no Instagram. Felipe, forte abraço pra você, cara. Quiser chegar aqui, é nóis. Ah, Felipe de Deus é celebridade aí, cara. Fico muito orgulhoso de ser seguido por ele. Eu, assim, se eu não me engano, ele era parte do... Qual é o nome? Fatos Desconhecidos, Terça né? Livre. Não, Fatos Desconhecidos. Que ele teve um vídeo muito antigo. Esse vídeo era bem no começo do canal dele. Ele falou que ele era administrador lá do Fatos Desconhecidos. No tempo que o Fatos Desconhecidos era só uma página no Facebook. Daí, quando se tornou uma empresa grande, ele não sei se ele foi demitido, não sei o que aconteceu. Entendi. Eu comecei a acompanhá-lo, na verdade, depois que eu vi que ele virou monarquista. Uhum, uhum. Ah, É, bom, não sei se ele já era antes. Aí eu comecei a segui-lo. Quem fez o contato com ele foi um amigo meu, Rafael Moreno, que é do Movimento Brasil Monarquista. sim, sim. Aí, E o Felipe de Deus, ele tem uma amizade também com o Alan dos Santos, né? tô com ela no Santos, não sabia não. Ele tem uma amizade com o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, ele de vez em quando, vira e mexe, ele vai lá e coloca lá no Instagram, ó, segue lá o Felipe de Deus e tal, fala sobre ele nas lives e tudo mais. Caraca, quem ser amigo do Alan, Alan é. Eu acho que eu queria ter 10% da coragem que ele tem, sabia? Ele ainda tá exilado, o Alan dos Santos? Tá exilado. Até onde sei, tá exilado. Tá exilado ainda, né, cara? Que país que a gente vive, né, cara? Nossa. Que a gente vive, não. Eu não vivo mais no Brasil, mas que vocês vivem. Que país é esse, É, cara? mas não deixa de ser a sua casa, né? Não deixa de ser minha casa, eu amo o Brasil, cara. Até hoje, eu poderia há muito tempo ter pego o passaporte, o passaporte europeu e nunca peguei. Nunca quis pegar. Porque eu tenho orgulho de ser brasileiro que você não imagina, cara. Ah, que bacana, que Eu bonito tenho. isso, cara. Bem É legal. muito. Eu acho lindo isso, velho. Eu tava vendo o Flow Podcast, qual é o nome dele? O Richard, aquele cara lá loucão que fala que mexe com animal e Eu tal, sei, sim, sim. né? Aí ele tava lá falando que ele era filho de alemão, né? O pai e a mãe dele, os dois eram alemães. E, e ele poderia sim ter a nacionalidade alemã e ele não quis. Ele se orgulha muito de ser brasileiro e eu acho isso muito lindo, velho. Não, mas ele pode ter as duas, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, Sim. mas eu tenho a nacionalidade portuguesa também. Eu sou europeu também. Ah, sim, sim, sim. Eu não. Mas assim, Eu a poderia ter, brasileira. mas eu nunca. Primeiro que pra eu ter a nacionalidade portuguesa, eu teria que passar no mínimo um ano em Portugal pra resolver documentação e tal. Eu não sei como foi o seu caso, mas pelo que eu Não, vi. eu legalizei, eu fiz tudo pelo consulado. Tudo pelo consulado?
Tudo pelo consulado. Não sabia disso, não sabia disso. Você Dá não, pra fazer, fiz tudo pelo consulado. Eu nunca pisei em Portugal. você nunca pisou em Portugal e você conseguiu? É, porque eu sou filho de português, né? Ah, você é filho direto de português. Na verdade, a minha mãe também foi. Meu avô era o português, digamos assim, o português raiz. Aham, aham. Minha mãe tirou a nacionalidade portuguesa e depois que ela tirou, eu tirei. Ah, tá. É, porque quando é português de primeiro grau, quando é filho de português em primeiro grau, aí fica mais fácil. No meu caso, meu avô, ele era e o meu pai não tirou a Ah, nacionalidade. tá. É, aí no meu caso eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá resolver. Eu já fui em Portugal, cara. Eu já fui 2 vezes em Portugal, nunca resolvi isso. Mas vale a pena, porque aí na Europa é tudo pertinho, né? Você pega um ônibus, tá ali em Portugal. Pega um É, Uber, é. tudo em Portugal. O Brasil é quase do mesmo tamanho da União Europeia, cara. É maior, 3, 4 vezes maior. É. Pra você imaginar o tamanho do Brasil, é incrível, cara. Olha o tamanho do Brasil, o Brasil é gigante. E o brasileiro não sabe disso, entende? A gente Sim. nasceu para ser império, né, cara? Por isso que eu tô te falando. A república, ela é temporária. A Sim. nossa vocação é ser império. Uhum, uhum. Alguma curiosidade, Luan? Você também pode perguntar aí, não fica acanhado, não. Tava com uma pergunta que acabei esquecendo, né? A conversa tá boa demais e eu acabei me Conversa envolvendo e boa, né? Mas é isso. Luan, Uhum. o Luan também mora na Polônia? Não, o Luan ele mora no Brasil. Ele mora no Brasil. Ah, tá. Qual estado, Luan, que você mora? moro no Pará, Belém. Mora no Pará. Eu sabia que eu já tive no Pará, cara, Já, pro cara, encontro e como é que monárquico. achou? Eu fiquei pouco tempo. Eu achei muito parecido com o Rio de Janeiro. Tem muito encontro Achei muito monárquico no, parecido. no, no Brasil, Rodrigo? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Você já. Geralmente tem um. Uhum. Pode falar, perdão. Você me falou que teve, se eu não me engano, falou que teve em Recife também, né? A gente adotou uma divisão de nomenclatura só para facilitar o entendimento. Uhum, uhum, Encontro, geralmente a gente fala quando é um evento que tem um príncipe, que aí é uhum. uma coisa acima. É Sim, como se fosse o ápice. sim, sim. Agora, a gente também, como assim, não tem príncipe para todo momento, nós também fazemos encontros que a gente chama de simpósio, que aí é um evento menor, tem basicamente as mesmas características de um encontro monárquico, só que geralmente é um pouco mais informal, porque você não tem a figura de um representante de Dom Luís. Então, eu já participei do simpósio em Buenos Aires, já participei do simpósio em Foz do Iguaçu, já participei do Caralho. simpósio em Recife, já participei do simpósio em Campos e já palestrei aí sim no encontro monárquico do Pará. Nossa. E Muito top, velho. como é que tá o estado de Dom Luís no momento? A situação de saúde dele? Tom Luiz, ele já está bem velhinho, ele já está na Uhum. cadeira de roda, já tem limitação física importante. Sim, sim. Mas assim, a Casa Imperial raramente divulga algum boletim de saúde dele. Uhum. Eu acho que o estado de saúde dele é estável, mas ele já não tem condição de mobilidade, por exemplo. Ele já não vai mais aos encontros. Ele sempre delega isso a Dom Bertrand ou algum outro príncipe. Uhum. Então ele já tem um estado que requer cuidados, né? Já tem bastante limitação, né? Mas segue Nossa. estável, né? Não, segue estável, não está internado, não pegou Covid, graças a Uhum. Deus, né? Graças a Deus. E a pessoa que tá na linha de sucessão é o Dom Bertrand, certo? Abaixo de Dom Luiz é Dom Bertrand. Perfeito. Eu sempre fui muito fã do Dom Bertrand. Cara, eu assisto tudo que é em entrevista com ele, cara. É incrível a sabedoria desse homem. Incrível, incrível. O cara é muito preparado. Eu não sei como. Não, Dom Bertrand, Uhum. ele é de uma intelectualidade, de uma oratória que é um Incrível, amor né? que ele tem pelo Brasil, né? Você vê, ele é um senhor de 78 anos. Uhum. Eu tenho certeza que o Brasil vai avançar para uma monarquia parlamentarista. Isso eu tenho certeza, é questão de tempo. Uhum. Mas eu não acho que vai ser com Dom Bertrand. Uhum. Não acho que vai ser num período tão curto. Uhum. E você vê, e acho que ele também tem essa concepção, entendeu? Que sabe que a coroa provavelmente não vem para ele.
mas você vê que é aquela questão da transcendência, né? Ele consegue olhar além além de uma geração. Ele consegue ter um olhar muito de futuro. Então isso, ele é um senhor de idade, ele tem quase 80 anos, né? Uhum, E você uhum. vê que ele vai nos encontros, para ele é cansativo, mas ele sempre tenta manter uma postura de que não está cansado, mesmo a gente sabendo que pela idade dele é impossível ele não estar cansado. Você vê que ele tem esse amor pela causa porque ele sabe que ele tem um poder de agregação pessoal muito grande. Ele atrai pessoas. Você tem um evento, não sei o que, falou que vai dar um. Perdão? Alô? Alô? Opa, eu acho Eu que. acho que a gente teve uma breve queda da com o Rodrigo. Mas só lembrando pro pessoal que tá assistindo nesse momento e o pessoal que tá assistindo depois que a live foi lançada, provavelmente você tá assistindo agora no YouTube. Pessoal, entra na Twitch, vai estar aqui na descrição, a gente vai estar deixando na descrição. Vem na Twitch pra assistir a live em tempo real, beleza? A gente vai estar tentando trazer gente todos os dias e fazer podcast todos os dias, não é isso, Luan? Isso mesmo. E rapaziada, também acrescentando aqui, vocês vão poder também fazer perguntas aqui no chat. A gente vai também estar dando a chance de vocês fazerem as perguntas de vocês, entende? Fazer Isso isso aí. aqui como se fosse um bar, como se fosse um bar. Essa é a verdadeira cláusula aqui do nosso projeto, é como se fosse um bar, né? É uma conversa É, amigável. Eu tô aqui tomando minha cerveja, vocês estão aí tomando a cerveja de vocês, comendo pipoquinha e tomando refrigerante. E vai interagindo com a gente, manda alguma coisa aí no chat e a gente vai estar respondendo aqui também durante a conversa, beleza? Vamos ver só se o Rodrigo voltou. Rodrigo, tá aí? eu acho que ele acabou mutando. Rodrigo, verifica aí se o microfonezinho não tá com uma cruzinha vermelha, tracinho vermelho. Eu acho que tu mutou aqui sem querer, cara. Tua voz saiu. Ele falou que tá mudo. Eu pedi pra ele sair e É, entrar de novo. só sair e entrar de novo. Mas Tá e bem. aí, Luan, tu gostou da conversa? Como que tu achou? Eu vi que você ficou meio impressionado. Tinha muita coisa que você não sabia, né? Sim, tem muita coisa que eu não sabia, cara. Muita Então. coisa mesmo que me acrescentou pra minha vida, não só pro meu conhecimento, mas pra minha vida também. Exatamente, isso eu fico muito feliz com suas palavras, cara. As coisas que você falou que a partir de hoje você vai ter mais um tempo pra se dedicar a estudar e saber mais um pouco da história do Brasil, que é uma história linda, na verdade. Isso eu fico muito feliz em escutar isso da sua boca. Isso, muitos brasileiros também deveriam fazer isso, cara. Pesquisar a história do Brasil, ter orgulho do Brasil. Muitos brasileiros já estão, prefiro ir para os Estados Unidos, prefiro ir para aquilo, a história de lá é legal. É Mas se que não estudar tem, realmente na verdade história, não tem nada assim feio de você querer ir pra outro país e tal. Eu tô morando em outro país, mas mesmo assim eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu sou brasileiro onde eu tiver, eu sou brasileiro, cara. Qualquer país que eu sim, sim. Opa, chego. Opa, acho que voltou. agora eu voltei, né? Isso. Voltei? Voltamos com o Rodrigo. Desculpa. Só complementando o que você tava falando, Rodrigo. A gente perdeu a conexão aqui, mas o Rodrigo voltou agora. Opa, vo- conexão voltou? Como é que tá? Voltou. Estamos escutando você perfeitamente. Inclusive, olhando pra Beleza. foto que você enviou aqui no WhatsApp. Bacana. Então, Rodrigo, a gente tava falando aqui novamente sobre o orgulho de ser brasileiro e que aonde eu vá, eu tenho esse orgulho de ser brasileiro. E o Luan tava falando que ficou impressionado com a nossa conversa e falou que vai se dedicar mais aos estudos e aos estudos em relação ao Brasil, a história do Brasil, que você querendo ou não, você concorda que foi renegado ao próprio brasileiro, né? Você não aprende na escola a verdadeira história do Brasil, na verdade. Eu acho que a gente vê de forma muito superficial. Eu acho que pelo menos a parte do Império, por exemplo, eu fui entender o que era esse processo, digamos assim, político no Império tem alguns anos.
Foi depois que embora eu sempre fosse monarquista, eu não era militante. Eu me tornei militante mesmo em 2015. Uhum, Que aí eu uhum, fui entender que havia um presidente do Conselho de Ministros. Eu achava que Dom Pedro II, por exemplo, tinha um poder muito maior do que o que ele realmente tinha. uhum, uhum, Quando eu entrei no movimento, é aí que eu fui lendo, fui estudando, e a gente sempre vai aprendendo, né? Recomendo muito os livros do Paulo Resutti, são excelentes. uhum. Eu tava E vendo uma entrevista, eu não me lembro o nome do rapaz. Eu tava vendo uma entrevista, não uma entrevista, mas foi o podcast também, do Flow Podcast. Não sei se você conhece. É, e já eles ouvi falar. eles trouxeram um rapaz lá que com 10 minutos de entrevista eu tive que sair da entrevista que eu não aguentei o cara falando. Ele tava falando justamente sobre o tema da monarquia, falando que a família imperial não dá até vergonha de usar essa expressão, mas falou que eles eram escrotos, que recebia dinheiro lá do Rio de Janeiro, que não sei o que é uma família de encostado. E quando se referiu a Dom Pedro, ele falou aquele velho de barba lá que foi expulso, que eu não lembro o nome dele. Então, por aí você já tira que o brasileiro ele não tem uma informação, é, vamos dizer, bem apurada do que foi a monarquia. E quando isso acontece, as pessoas acabam falando aquilo que eles não entendem, entende? Eles acabam falando, eles pensam que a monarquia no Brasil era a monarquia absolutista, que o rei tinha o poder de fazer tudo, que era um ditador e fazia qualquer coisa dentro do país, entende? Isso é fruto, talvez de uma forma, depois que ser um pouco mais antecipada, daquela visão marxista que renega todo o passado e todo o legado cultural de uma sociedade em prol de um legado teórico Uhum, uhum, e teorizado e não vivido, né? uhum. Eu acho que o Brasil vive realmente muito o drama desse marxismo cultural. Já visto que o Foro de São Paulo foi aqui, né? Isso. Depois que o Muro de Berlim, é, delegar essa função, digamos assim, para os comunistas brasileiros e latino-americanos de restaurar a ideia do comunismo que caiu de podre. Mas, assim, isso não me assusta, sabe? Porque contra fatos não há argumentos e a verdade sempre prevalece, né? Uhum, uhum. Então, eu sei porque eu tenho muito contato com pessoas de esquerda. Quando eu começo a encher o saco por eu ser monarquista, eu só encerro a conversa assim: me diga um país comunista que tenha dado certo. Nenhum. Pronto, acabou. Aí eles saem da conversa. Nenhum. O que me deixa muito triste é que funcionou, né? Toda essa estratégia através de mais de mais de 100 anos. Funcionou, acabou funcionando, porque hoje em dia, quando você fala em monarquia, tem gente que não sabe nem que o Brasil tem ainda existe a família real brasileira. Eles não sabem de nada sobre a monarquia. E quando fala alguma coisa sobre a monarquia, fala coisas completamente distorcidas do que realmente foi a monarquia, né? E isso me deixa muito triste, porque pessoas não sabem a própria história, não têm a identidade brasileira, aquela identidade de ser, eu sou brasileiro. Muitas vezes tem até vergonha de dizer que é brasileiro, mas o que as pessoas não sabem é que o brasileiro fora do Brasil é muito bem respeitado, é muito bem acolhido, é tido como um povo alegre, um povo trabalhador, entende? Não todos, com certeza não todos, mas isso acontece em qualquer outra nacionalidade, entende? Que tem pessoas boas e pessoas ruins, mas o brasileiro, na sua maioria, é bem recebido aqui fora, entende? Quando eu fui para a Alemanha, realmente, assim, o único lugar que eu não me senti muito bem recebido foi na Itália. A Itália, eu não sei porquê, a gente. Em algumas partes da Itália a gente é recebido como heróis, porque o Brasil teve, na Segunda Guerra Mundial, teve a campanha lá na Itália, e a gente praticamente libertou a Itália da mão dos nazistas e dos fascistas, né? Que foi o Mussolini, né? Então, eu não entendo porquê, mas a verdade é que o Eu acho que é o pessoal. jeito do italiano, né? É O o italiano jeito do tem um jeito italiano, é o jeito do latino italiano. demais. Isso, eles
Sem querer falar mal do italiano, se tiver algum italiano assistindo aí, me perdoe. Mas tem muita gente que comenta isso, que eles são um pouco arrogantes e tal, mas. É, Eu não sei, eles ficam falando, balançando a mão. Eu só vi a hora que aquela mão ia dar uma porrada na minha cara. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou. Tem muita gente que não sabe o que eu sou, na verdade. Porque eu tenho um olho puxado, que é mais. Que vem da minha descendência de índios, né? E eu tenho uma cor meio estranha, porque ao mesmo tempo que eu sou. Ficou estranho. A cor estranha, porque ao mesmo tempo que eu sou meio amorenado, eu tenho muito traço de branco, de gente branca, né? E aqui na Polônia, em algumas regiões é muito complicado em questão de racismo e essas coisas. E inclusive em relação a muçulmano, né? Eu tenho cabelo longo e tal, e gosto de amarrar o cabelo. E tenho barba, né? Aí o pessoal, em algumas Acho regiões, que. o pessoal vinha meio com racismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava, cara, eu sou brasileiro, velho. Aí os caras, porra, brasileiro, meu irmão, velho, brasileiro e tal. E era uma alegria, cara. Futebol, carnaval e tal, entende? Só Que bom, né, cara? cara, só no fato de você falar que é brasileiro, acabou, velho. É bandeira de paz. A bandeira brasileira é uma bandeira de paz, entende? Entendo, O, entendo, o, claro. o Que bom, né, brasileiro. cara? É. Isso não aconteceria se, por exemplo, eu falasse que eu não sei, sou argentino, colombiano, nada contra o argentino e colombiano também. Mas eu acredito que o brasileiro é um pouco mais bem aceito do que outros países no mundo. Entende? Não só Não, aqui. realmente a gente não pode se queixar muito não, cara. Geralmente brasileiro, eu já viajei bastante, já fui para Israel, já fui para Austrália, África do Sul. Nossa, que bom, cara. Brasileiro realmente é bem recebido. Eu quero muito ir pra Israel e pra Austrália também. Tenho alguns amigos na Agora a gente com, Austrália. com dólar caro, né, a gente tem que viajar aqui mesmo, né? Mas tá bom também, o Brasil é lindo, né? O Brasil. Cara, o Brasil é lindo. Eu até hoje me arrependo que eu não viajei. Eu viajei muito dentro do Brasil. Mas ainda hoje me arrependo de não ter viajado o suficiente. Eu tenho muita saudade do Brasil. E no dia que eu voltar pro Brasil, porque a última vez que eu estive no Brasil fazem, não sei, 3 anos. Mas no dia que eu voltar pro Brasil, eu quero muito viajar dentro do Brasil, porque o Brasil é lindo, cara. O Brasil é muito lindo. Você não tem perspectiva de voltar pro Brasil não para passear? Eu tinha esse ano, mas aí teve a questão do corona, né? Aham. Teve a questão Aí realmente não deu, né? Eu não deveria nem ter falado essa palavra que o YouTube vai passar a tesoura, mas teve a Mas questão por do. quê? Não pode falar Não pode, desse agente etiológico? não pode falar do que tá acontecendo agora e não pode, eles cortam a monetização e tem também a questão da Twitch, né? Tem algumas coisas algumas palavras que você não pode usar, alguns termos que você não pode usar na Twitch, senão você toma ban. Nossa, democrático, né? O mundo tá meio moderno. A gente vai demorar um pouco ainda pra entender essas novas políticas, mas infelizmente é dessa forma. É o Infelizmente. novo normal, né? É o novo normal. É o novo normal. Então, Rodrigo, Ixi, Fala. primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui, cara. Foi muito bom. Muito obrigado por tua participação. Se você quiser adicionar mais alguma coisa, eu não sei como tá teu tempo, se você já tá querendo ir embora, se já tá cansativo. Então você me fala se você quer continuar ou não. Mas mesmo assim, eu quero agradecer de verdade, cara, a oportunidade. Eu sei que a gente tá na primeira live, a gente não tem público. E mesmo assim você se propôs a vir e conversar com a gente aqui. Isso foi muito bacana da tua parte, cara. sim, né? Muito obrigado. Adicionando aqui também, eu esqueci, mas uma coisa muito legal, tentando lembrar aqui. Pode falar, Rodrigo, eu vou tentar lembrar aqui. Vai tentar. Bom, Rony, eu quero agradecer demais a oportunidade, né? Eu acho que não tem essa coisa de ter público grande ou público pequeno, né? O importante é a gente ajudar uma pessoa que está fazendo um trabalho de coração pelo Brasil,
E que a vida é assim, né? A gente cresce junto, né? A gente vai crescendo junto, aprendendo junto. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade de aprendizado. Conheci uma pessoa nova, conheci aí um amigo aí do Pará também, aprendi a usar uma plataforma nova, então para mim foi um presente essa live e conta comigo aí para o que você precisar para divulgar o seu trabalho, para a gente fazer realmente essa revolução na cultura. Isso é extremamente importante. Lembrei Maravilha. lembrei da palavras que eu ia falar, né? Eu tava pensando aqui, talvez da gente fazer uma próxima live, um próximo podcast com um historiador. Eu acho assim que o conteúdo ia ficar bem mais rico para os nossos ouvintes, né? Da próxima vez a gente também pode se o Rodrigo topar, a gente pode estar chamando ele novamente. E a gente adiciona mais uma pessoa na conversa e vai ficar uma coisa mais rica, né? Sim, sim. Não dizendo que a conversa da gente não foi rica, porque foi, mas acrescentar uma coisa a mais, porque nem eu sou especialista em história, o Rodrigo também já falou diversas vezes que ele também não é especialista, né, em história, então seria uma coisa a mais para acrescentar, né? Sim, seria assim uma coisa bem a mais. E traria também conteúdos tanto para nós três quanto para o historiador também, verdade. Exatamente. Então, Rodrigo, qualquer coisa, cara, se você estiver pensando, se você quiser, a gente volta aqui de novo, a gente faz outra conversa novamente e você vai ser muito bem recebido, as portas vão estar sempre abertas, cara, pra você. Muito obrigado mesmo de Ah, coração. valeu, eu que agradeço aí a gentileza, o carinho e vamos, que o Brasil precisa de nós. É isso aí. Então, pessoal, pra vocês que assistiram isso aqui, vocês que estão assistindo agora no YouTube, porque o pessoal que tá assistindo agora já tá no finalzinho, gostaria de mandar uma mensagem especial pro pessoal do YouTube. Vem pra Twitch assistir na plataforma da Twitch ao vivo, certo? Quase que eu falo inglês agora, quase que eu falo live. Mas vem pra Twitch, assiste aqui ao vivo, beleza? A gente vai estar sempre aqui. O Instagram do Rodrigo vai estar aqui na descrição também. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, compartilha e ativa o sininho, beleza? E vem pra Twitch, cara. Assiste o negócio aqui ao vivo, que é top demais. A partir de agora, quando a live acabar, eu vou estar postando o áudio no Spotify e no iTunes. E o vídeo no YouTube também, beleza? Luan, quer falar alguma coisa? Bom, galera do YouTube que vai estar assistindo esse vídeo depois, esse nosso projeto está no início, nossa primeira live, já começou muito bem com 3 espectadores. Eu sei que parece pouco, mas pra gente que faz live, principalmente eu com o Rony, experiência boa. 3 pessoas ao vivo é muita coisa pra gente. Nossa primeira live aqui da Twitch, um passo muito grande. A gente já começar com chave de ouro também. E eu só peço muito obrigado aí ao Rodrigo, viu, por participar, cara. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. É isso aí, cara. É isso aí, então. Rodrigo, você quer dar suas considerações finais? Pessoal, quero dizer o seguinte, que a gente está avançando, o movimento monarquista ele veio para ficar, lutar e resistir até a República cair. Grande abraço aí para vocês. Falou, pessoal. Grande abraço. Obrigado, grande Falou. abraço. Tchau, tchau. E é isso aí. Acabou a live. Rodrigo, cara, foi maravilhoso. Cara, eu só sinto muito pelo fato de a gente não ter que poder conversar muito mais, cara, porque ou conversa gostosa, a conversa foi muito boa, velho. A gente poderia conversar muito mais, cara. Podia ficar o dia inteiro, né? O dia inteiro, só que eu fiquei meio. É o povo de Recife, é todo mundo gente boa. É todo mundo Eu gente tive em Recife boa. também. Como? Olha, lá em Recife foi muito bacana, cara. O pessoal me recebeu também com muito carinho. Por um Muito carinho. momento eu achei que tu era recifense, cara, porque eu vi umas fotos tuas, se eu não me engano, com a bandeira de Pernambuco e tal. Não, Pernambuco não. Não foi de Nunca tirei Pernambuco? foto com bandeira de Pernambuco. Não. Foto mesmo eu só tenho com a bandeira do Brasil, cara. Eu então me confundi, Então, Mas você deve ter visto foto minha. Ah, não, deve ter sim. Lembro. Quando teve o simpósio, eu acho que. Não que eu estivesse segurando, mas Uhum. eu acho que tinha bandeira de Pernambuco na foto, entendeu? Ah, então foi isso. Então foi por isso que eu me confundi.
Eu achei que era você, porque faz tempo, né? Isso também. Eu fui em dezembro, cara. Foi pro Simpósio Monarca de Recife. Pô, então faz um ano, é. Foi por aí mesmo. Mas por um momento eu achei que você era recifense, cara. Ah, não, sou carioca. Mas pelo sotaque não dá pra perceber, não, cara, que o meu sotaque é. Sim, sim, não, claro, tô falando antes de eu te conhecer, antes de eu falar com você. Entende? Ah, sim, sim, Quando eu sim. só te segui, eu achava que você era recifense. Ah, minha família é do Rio de Janeiro, na verdade. Só que minha mãe conheceu meu pai no Nordeste e eu acabei nascendo no Nordeste e fiquei por lá mesmo, entendeu? E Entendi. nunca tive muito interesse em morar no Rio ou algo do tipo, não. Mas deve ser por isso também que meu sotaque também é um pouco diferente, né? O sotaque do pessoal do Nordeste é mais puxado, né? Não, em Recife, eu achei muito engraçado. É o tempo verbal que as pessoas usam. Era assim: Uhum. vice Rodrigo, vice menino. Peraí, eu falei assim, peraí, mas é pretérito perfeito? Qual o tempo verbal que a gente está aqui que eu não entendi? Eu acho charmoso qualquer tipo de sotaque, entende? O sotaque de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Porque também, se você for parar pra pensar, você vai na Itália, o pessoal fala também puxado, fala com um sotaque meio estranho, mas é charmoso, entende? Você chega com sotaque, falando em inglês com sotaque brasileiro, o pessoal aqui ama, tá ligado? Eles acham É diferente e tal. mesmo, cara? É, pô. É, tipo, você já viu francês falando inglês? É, Já eu não curto muito, não, cara. tipo, a gente que é brasileiro, a gente tem mais essa coisa de, não sei e tal. Mas o pessoal daqui de fora, eles gostam de sotaques diferentes, entendeu? Eles acham, Você. uhum. Fala aí, desculpa, perdão. Eles acham muito feio, assim, o sotaque da Índia, por exemplo. O sotaque da África é engraçado, e em qualquer idioma é engraçado, porque eles falam engraçado. Mas sotaque brasileiro, sotaque francês. Por exemplo, quando eu tava na França e as meninas falavam comigo com aquele sotaque francês, eu achava delicioso, tá ligado? Eu achava sexy, pô. Bom, rapaziada, Não, eu vou eu ter, acho. vou Vai ter sair? que comer. Muito obrigado aí, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. As portas sempre vai estar abertas aí. Vou ter Eu que que sair aqui. agradeço a gentileza. Beleza, Muito Luan. obrigado. Boa noite, Rony. Boa Boa refeição pra noite, você, cara. Boa noite. boa noite, viu? Tchau, tchau. Eu tô dando uma oportunidade pro Luan, o Rodrigo. Ele também era um. Ele também fazia live de jogos, sabe? E eu tô dando uma oportunidade pra ele pra ver se. Porque assim, querendo ou não, a gente. Eu já sou uma pessoa de um pouco mais velha, né? Você também tem uma certa idade. Eu tô Uma certa querendo. idade. Não, a gente tem uma certa idade. E Que assim, maravilhoso escutar isso. eu nunca imaginei que eu ia falar isso também, mas hoje em dia eu tô falando. E assim, eu tô tentando puxar um público também jovem, da idade do Luan, porque é importante pra causa, é importante pra cultura, entende? Então, ter um Hum. menino mais jovem, também acrescentando que pessoas mais jovens, eles têm outra visão de mundo, né? Eles entendem de muito mais coisas tecnológicas do que a gente. E ele vem me ajudando muito. E até ele falar que tinha 16 anos, você nunca iria dizer que ele tinha 16 anos, sim? Não, não, não. Pois é. Me falando, achei que ele fosse mais velho. Pois é, então eu tô tentando trazer o pessoal da idade dele assim pra aprender mais coisas, pra saber de mais coisas, entende? Infelizmente eu vou ter que estar trazendo mais pessoas de outros, sei lá, pessoas que curtem rap e outras coisas mais. Mas o meu intuito mesmo é trazer essas pessoas a informação da monarquia, entende? Então, de tempos em tempos eu vou Sim, estar sim. sempre tocando nesse assunto para que as pessoas estejam ligadas.
entende? Não, é legal variar. Eu acho que é legal variar, até porque assim, você querendo fazer um Spotify, um canal de entretenimento, você tem que variar o tema, não pode ser só um, né? É, Isso porque também é. vai ficar chato, não vai dar público e outras coisas demais, né? E não tem tanto assunto também para falar de monarquia, né? Assim, não, você pode falar uma vez ou outra, mas até mesmo, por exemplo, quando eu faço live, tudo bem que as minhas lives são específicas de monarquia, mas começou a ficar enfadonho também, entendeu? Começou a ficar o mais do mesmo, entendeu? Uhum, entendo. Tanto que mas eu até parei de fazer live mais por questão que assim, quando a pandemia começou, eu pensei na live até como uma forma de entretenimento para mim e para as pessoas do movimento, né? Uhum, Mas agora a pandemia aqui já está praticamente acabando, assim, acabando não, mas as coisas, por exemplo, eu voltei a trabalhar, eu voltei a fazer exercício, eu uhum. estava parado de academia, de crossfit, de tudo, né? Tá normalizando agora, né? Já tá mais, já tá mais. Então, por exemplo, de noite, por exemplo, para hoje eu fazer live com você, eu fui mais cedo treinar, entendeu? Eu treinei meio-dia. Aí para Uhum. ficar disponível à noite. Caramba, agradeço, cara. Agradeço muito por isso. Aí não fiz, aí eu não fiz live no Instagram, até porque também dá trabalho, cara. Dá Dá trabalho. trabalho, não dá? Assim. Não, e eu acho o seguinte, cara, como minha página ela é específica, não dá para fazer live todo dia porque o assunto começa a ficar muito, sabe, você fica dando em círculos, Uhum. entendeu? Você não pode pegar só um tema e achar que vai dar muito assunto, entendeu? O tema se repete muito. Entendo. Entendo perfeitamente. É, é, cara, é assim, eu poderia muito bem ter pensado, vou fazer um canal lá de monarquia ou alguma coisa do tipo, mas eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar puxando o pessoal de todo tipo de nicho, né? Eu vou estar trazendo pessoal que curte games, eu vou estar trazendo pessoal que curte música, eu vou estar trazendo pessoal que curte teatro, e junto a comunidade toda. E vou jogando a ideia do projeto, né? A minha ideia. Por exemplo, não vou forçar ninguém a acreditar no que eu acredito, mas vou estar sempre debatendo sobre isso, entende? É importante porque a gente consegue fazer uma cultura paralela, né? Hoje a cultura, você vê que ela é toda dominada pelo esquerdismo. Ela é Mas você, toda. você concorda que o esquerdismo, eles foram extremamente inteligentes por trazer todo tipo de cultura, todo tipo de gente de todos os nichos e juntar esse pessoal todo? Lógico, eles foram geniais, entendeu? Geniais. Então é basicamente isso que eu tento fazer, porque eu sou músico. Eu Ah, você é músico? sou Que músico também. bacana. Daí eu sinto que a direita brasileira, a direita brasileira precisa muito de uma pessoa que bata o pé na porta, entendeu? E que saia dessa mesmice de só falar em política, porque os rockstars do momento são, é o que? Kim Kataguiri é político, é só isso, entende? Não sai disso. Não tem uma banda que seja de direita, assim, que faça sucesso, alguma coisa do tipo. Você pode ver todo artista de hoje em dia, artistinha, os caras são tudo de esquerda, cara. Entende? Ator, tudo, entende? Graças a Deus está mudando. Hoje em dia você ainda consegue ver alguns artistas que ainda puxa para a direita, mas a maioria é de esquerda. Não tem pra onde correr, É, entende? é verdade. E quem não é de esquerda tem medo de se declarar de direita, né? Porque eles vêm pesado mesmo, né? Ah, eu não tô nem aí pra isso, cara. Eu não tô fazendo isso aqui não é por dinheiro, não. Eu tô fazendo isso aqui é por amor, entende? Você tá na Polônia há quanto tempo, cara? Eu tô aqui há 6 anos. Cara, você já fala polonês então, né? Eu falo polonês. Eu não sou fluente, mas eu falo polonês. Me comunico. Ah, que bacana, cara. Deixa eu perguntar, por que você escolheu a Polônia, cara? Porque é um país, assim, bem atípico pra gente imigrar, né?
Na verdade, não. Se você iria se surpreender o tanto de brasileiro que tem por aqui, cara. A Polônia É mesmo, cara. a Polônia assim, dentro da Europa, é, cara, eu não tenho palavras, porque é violência zero, economia muito estável, entende? É, se você quer um lugar seguro para viver, venha para Polônia. Seguro que eu falo em relação a tudo, em relação à economia, em relação à moeda, em relação a tudo, entende? 6 anos que eu tô aqui, a Polônia só faz crescer, velho. Não cai nunca. Pode ter a crise que for, a Polônia não cai. Essa crise da Covid agora, muitos países começaram a cair. A Polônia tá de pé. Na crise de 2008 também, a Polônia ficou de pé, entende? E é muito estável. O país é de se. Assim, porque quando você fala em Polônia, você pensa no quê? Na República Tcheca, que é um país que, né? Fica vai, não Aham. vai, nunca vai. Você pensa nos países do leste europeu. Mas a Polônia é muito diferente desses países, cara. Se bem que a mentalidade do polonês ainda tá um pouco atrasada, mas o resto tá muito à frente, entende? Eu trabalho para a Microsoft e eu tive diversas experiências que eu trabalho para os Estados Unidos. Eu tive muitas experiências me comunicando com americanos e eles falam, cara, a Polônia aqui tá sendo muito falada, que é o país do futuro, cara. A Polônia tem tudo para se tornar um dos melhores países do mundo para se viver, entende? Então, além de ser fascinado por história, e a história da Polônia é muito linda, eu vim aqui pela história e acabei ficando, entende? Tenho uma filha aqui e tudo mais hoje em dia. Ah, que bacana. Não volta mais pro Brasil, então, né? Assim, eu amo o Brasil, cara. Eu amo, não Mas tem. já tá estável aí, né? Já Eu tem tô outra. estável, esse é o problema. Eu vou no Brasil, visito e volto, entende? Sempre assim, vou, volto, vou, volto, vou, volto. Eu tinha ido pro Brasil, a última vez que eu fui no Brasil fazem 3 anos. E na verdade seria 2 anos. Eu iria pro Brasil de novo, iria voltar, iria passar mais 2 anos, só que por conta do coronavírus eu acabei ficando de vez, entende? Até acabar essa Ca- situação eu não volto pro Brasil nem tão cedo. Eu sou descendente polonês, cara, mas é engraçado assim que eu tenho uma intolerância ao frio que é absurda. É sério? Absurda, cara. Eu Nossa, sinto um cara. frio que é uma coisa assim. E olha que É uma aqui, coisa de dar pena. e olha que aqui eu já peguei frio de menos 27 graus, sabe? E eu amo frio, cara. A gente teve o verão agora, pelo menos na cidade onde eu moro aqui. O verão demorou tipo 3 semanas. Foi 3 semanas de verão, agora foi muito quente. Tipo, 35 graus, 37 graus. Eu tava aqui que eu não aguentava, tava morrendo. Agora começou a esfriar de novo. Agora já tá uns 2 graus de novo. Então tá tranquilo pra mim. Nossa, pra mim isso é a morte. 2 graus até meu humor muda, cara. É sério? Porra, eu acho que se eu saísse do Rio, eu gosto do Rio, né? Aham. Eu iria pro Nordeste. Caramba. Assim, fora do Rio, acho que eu sou moreno. Nem São Paulo pra mim dá, cara. Pra Uhum. mim, São Paulo já é muito frio. Nossa, eu já sou o oposto. Eu gosto muito do frio. Eu me incomodo muito com o calor, cara. Quando eu tô no Nossa, eu fui calor. pra Recife, cara, Aham. adorei, cara. Porque Recife é perfeito. Você tem vento, o vento é muito forte e a brisa é fresca. E o Recife, o máximo explodindo, estourando que a gente tem lá são 32 graus, entende? Quando chega a 32 graus, tá todo mundo morrendo, todo mundo reclamando e tal. Mas o normal do Recife é 30 graus no verão. Entende? 30, 31, 30, 31. Uhum. Se passar disso, o pessoal já tá reclamando. E isso que é bom no Recife. Quando chega a noite, chega aquela a brisa fresca também, difer- diferente de outros lugares do Nordeste, que quando você vai, você sente aquele calor mesmo, aquela coisa abafada, entende? E eu não sou muito acostumado com isso. É tipo Eu gostei aqui. muito de Recife. Eu É, adorei Recife, cara. eu também gosto muito de Recife. Porque eu sou de lá de Recife, né? Então. Mas o calor daqui da Europa, por exemplo, você falou que já teve na Itália, já teve em vários países aqui, sim? Eu já tive na Itália, na França, na Alemanha. Você já viu o Ah, verão daqui? O verão, verão mesmo? cara,
Eu acho que eu fui, acho que era primavera, assim, não tava frio não, entendeu? Na Itália acho É, que eu fui no verão, que foi em só um julho, momento, foi no desculpa. verão. I'm sorry. Yes, I'm offline. I already finished this. Okay. Sim, aí tu tivesse aqui na primavera, certo? Não, na Itália acho que foi no verão, porque eu acho que foi em julho. Uhum, uhum, Acho que era, julho é verão aí, né? uhum. Julho é verão, sim. Eu gostei, cara, assim, não achei muito quente não. Eu não sei, porque na Itália eu nunca tive na Itália no verão mesmo, mas o lado de cá, tipo, Alemanha, Polônia, é muito quente, é muito, muito, muito quente mesmo. Eu detesto. E outra coisa, na Itália provavelmente você tem vento, né? Aqui não tem vento. Aqui não venta, cara. Aqui chega o verão, fica. Na Polônia tem, no norte, assim, tem praia ou não? Tem praia. É um Tem tipo, praia. mas dá pra usar ou é aquela praia que não dá pra usar nunca? Dá pra usar, dá pra usar. Eu tive na praia fazem 3 semanas atrás. Eu moro perto da praia, na verdade. A 1 hora da praia. Pô, que eu vi essa foto sua na neve aí, eu fiquei horrorizado, cara. Essa, Eu achei essa. até que você era um esquimó, cara. Eu falei, caralho, acho que ele mora na Groenlândia. Não, não, não. Eu moro aqui na Polônia e neva muito aqui no inverno, cara. Neva muito mesmo. Bacana de ter essa Cara, não experiência. é pra mim, eu tenho nem roupa pra inverno, cara. Quando eu vou pra São Paulo, eu já não tenho roupa pra ir pra São Paulo. Porque o Rio de Janeiro é quente, né? Então, assim, um casaco aqui dá, entendeu? Aham, aham. Mas, Então, assim, eu tenho. Fala, perdão. mas você não cansa do calor, não? Adoro, adoro. Nossa, cara. Felicidade, meu amigo. Eu fico igual aquele jacaré na savana africana, com a boca aberta. Feliz da vida, cara. Eu fico Eu suando passo mal com feito frio, doido. cara. É porque é o seguinte, eu acho que eu tenho um trauma de frio. Talvez. Porque, assim, eu fui uma criança, assim, muito alérgica. Uhum, Eu era muito alérgico na infância. uhum, uhum, Então, o Rio de Janeiro no inverno faz frio, né? E eu moro num lugar alto e com um janelão muito grande. Então, o meu quarto sempre foi muito frio. uhum, Entendeu? uhum, uhum. Então, da época de inverno, cara, meu ouvido, meu nariz entupia, meu nariz coçava, entendeu? Ah, deve ser Na por época, isso. então, assim, eu fiquei muito traumatizado com o inverno. Eu sofria muito no inverno, muito. Entendo. Era, eu não conseguia às vezes dormir de tanto que eu me coçava. Nossa senhora. Eu só dormia quando eu estava assim, realmente exausto. Eu Então tinha tá, muito